Ele vai ser determinado pelo erro padrão vezes o valor C aqui, que é um valor tabelado, que a gente chama de score, tá? Então, o erro amostral, ele vai dar a variabilidade da minha amostra em relação à minha população. O erro padrão é a variabilidade amostral dentro das amostras de uma mesma população, tá? Então, erro amostral, a margem de erro que vocês costumam ouvir em pesquisas eleitorais é exatamente esse erro amostral, certo? Não sei se vocês chegaram a ouvir, mas eu tinha falado que quando a gente ouve, que geralmente a gente ouve muito, principalmente em campanhas eleitorais, que 65% de um candidato A tem a preferência do público com uma margem de erro de 2%. Então, como é que ele calculou aqueles 2%? Dessa forma aqui que é determinado o nosso erro amostral. E essa margem de erro é para mostrar exatamente qual o intervalo que eu tenho de confiabilidade da minha pesquisa utilizando as amostras que eu trabalhei, tá? Então, por exemplo, 65% desse candidato tem preferência, então, com uma margem de erro de 2%, qualquer pesquisa que eu for utilizar outros tamanhos de amostra, com 90% de confiabilidade, eu vou dizer que eu tenho de 63 a 67 o intervalo ali de preferência daquele certo candidato, tá? Então, é por isso que, geralmente, todas as pesquisas, quando a gente ouve, eles vão falar sobre essa margem de erro. E esses erros aí que são determinados de forma a partir de cálculos amostrais e a partir de métodos de amostragem. Desculpa, os cálculos da amostra, né? E aí eu tinha falado que quando a população é considerada infinita, a gente utiliza essa fórmula acima, tá? E aí quando o tamanho dessa amostra for pequeno, é feita uma correção nessa fórmula. Essas correções nas fórmulas para determinar tamanho de amostra, para amostra pequena, a gente vai ver mais a seguinte aí no assunto, tá? Essa tabela aqui são as tabelas referentes, os valores referentes aos scores, tá? Para o erro amostral. Então, se a minha pesquisa é com 90% de probabilidade, o score que eu utilizo é 1,64. A probabilidade apenas de 68%, o score que eu uso é 1. São esses valores, de acordo com as probabilidades, que eu vou colocar no cálculo do meu erro amostral. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Sim, professora. Sim. É porque às vezes dá um aviso aqui, eu não sei se tem alguém falando, tá? Então, como eu falei, eu não consigo ver. Então, se tá com alguma dúvida, chama aí no áudio e pergunta, tá bom? E aqui a gente tem um exercício para ver como é que faz esses cálculos aí. Então, aqui, ó, considerando uma amostra de tamanho 64, tá? Essa amostra aqui foi calculada já, né? Já foi determinada, de uma população cuja variável em estudo é o peso, tá? Só lembrando da estatística 1, que tipo de variável é o peso? É variável qualitativa ou variável quantitativa? Quantitativa. Exato. Contínua ou discreta? Não sei. Ela é contínua, tá? Tudo que for relacionado à medida é uma variável quantitativa contínua. Se for um número inteiro, ela é discreta, certo? Então, aí a variável de estudo é o peso, e eu tenho a minha média populacional aí, o Mi, tá? Então, olha só, média populacional, Mi, variância populacional, sigma ao quadrado. Se eu quisesse saber o desvio padrão populacional, basta eu tirar a raiz quadrada da minha variância populacional. Se eu quiser saber
o desvio padrão amostral, eu tiro a raiz quadrada da minha variância amostral, tá? Então, o S é a estimativa do sigma, o S quadrado é a estimativa do sigma ao quadrado. E aí ele deu meus dados aqui. N é 64, média amostral 56 e desvio padrão 5. Encontre o erro padrão, então ele quer o erro padrão. E o erro amostral para 90, 95 e 96,8%. Erro padrão, a gente viu ainda há pouco, é aquele erro que calcula a variabilidade dentro das amostras. Então, é o desvio padrão dividido pela raiz de N. O desvio padrão amostral ele deu, é 5. Meu N é 64. Então, 5 dividido pela raiz quadrada de 64, que é 8. Então, isso aqui vai dar 0,628. Alguma dúvida aí? Desculpa, 0,625, tá? Não é 8. Zero vírgula 625. Aqui, se eu deixar com 2 casas decimais, que também vocês devem ter aprendido lá, na estatística 1, se eu quiser um valor inteiro, isso aqui é aproximadamente 1. Então, esse é o erro padrão da minha pesquisa aí, tá? E ele pediu também agora o erro amostral para 90%. A gente viu ainda há pouco que o erro amostral é o erro padrão vezes o score da determinada aí probabilidade. Então, o score para 90%, eu vou olhar lá na minha tabelinha. Essa tabela aqui vocês vão usar. Sempre que eu pedir cálculo de erro amostral, eu vou pedir usando essas probabilidades. Então, os scores que vocês vão utilizar são esses, tá? Então, esses aqui são os mais utilizados. Então, para 90%, o meu score é 164. Então, eu vou fazer aqui 5, que é o desvio padrão. A raiz quadrada de N eu tirei ainda há pouco, é 8, vezes 1,64. Então, eu vou ter aí 0,625, né? Vezes 1,64. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 1,025. Se eu for deixar inteiro, aproximadamente 1 também. Então, essa é a margem de erro para essa pesquisa aqui, certo? Então, para 90% de probabilidade, a minha margem de erro aí é 1. Ok? Alguma dúvida aí, gente? Agora não. Então, façam aí para 95%,
e para 96,8%. O erro amostral. Aqui, ó. Vou colocar aqui, anotem a fórmula. Aqui, né? A fórmula aqui, ó. Que vocês vão usar. E aí aqui tá os scores. Então eu quero agora para 95% e 96,8%. Façam aí que a gente já corrige. Já? Posso corrigir? Vamos lá fazer. Vou colocar aqui a resposta só, tá? Vocês depois vão tentar fazer e corrigir. Então, o erro padrão vai ser o mesmo, né? Para todo mundo, para essas probabilidades, só vai mudar o erro amostral. Então, para 95%, eu vou ter aí aproximadamente 1,225. Também aí, se eu deixar inteiro, vai dar aproximadamente 1. E o erro amostral aí, para 96,8%, então aí vai dar 1,456. Se eu deixar inteiro, também vai dar 1. Então, essa é a resposta aí para o erro amostral de 95% e para 96,8%. Alguma dúvida aí, gente? Tá tranquilo até aí? Vou continuar. Tranquilo. Então, vamos lá dar continuidade.
até a internet deixar, eu vou continuar aí o assunto, tá? Esse slide nem é aqui. Bem, então a gente viu aí alguns conceitos que são muito importantes para a determinação, né, da nossa amostra. E aí eu também vou precisar para utilizar quando for fazer a nossa pesquisa, né? E aí como é que eu consigo ter todas essas medidas? Fazendo o cálculo. Primeiramente, a primeira coisa que a gente faz para organizar a pesquisa é ver que tipos de variáveis a gente vai estudar para montar o nosso questionário, que tipo de público que eu vou atingir, faço todo uma preparação, todo um cronograma para a minha pesquisa, se eu vou determinar a população, se eu vou calcular a amostra. A maioria dos pesquisadores trabalha com amostra e essa amostra ela precisa ser com confiabilidade para que ela possa representar de forma confiável a minha população. Então, eu preciso conhecer a população, eu preciso determinar essa amostra. Essa amostra ela precisa ter o meu erro amostral, que é uma margem de erro, porque nenhuma amostra representa 100% uma população. Então, a gente vai... E aí, o que a gente viu? Que quanto maior o tamanho da minha amostra, menor vai ser o meu erro amostral, tá? O erro padrão, ele não é muito utilizado. Vocês vão ver muito sobre o erro padrão quando vocês forem estudar a análise de variância lá com o professor Dennis. Mas o erro amostral, dentro de uma determinação do tamanho de uma amostra, ele é fundamental, tá? E aí a gente tem a determinação do tamanho de uma amostra. Deixa eu só ver aqui, se vocês estão aqui ainda, para não ficar falando sozinho. Tá, estão. Então, lembra lá no início que eu falei que tem os dois tipos de amostragens, né? São as amostragens probabilísticas, que a gente vai ver os métodos, e tem as não, que são amostras que são de aleatoriedade mesmo, de erro, de cálculo, de pesquisa, de o pesquisador ter anotado algum dado errado, e a gente chama de erros não amostrais. E quando é que eles acontecem? Quando esses dados são coletados, registrados ou analisados incorretamente. Quando há uma utilização de um instrumento defeituoso durante a realização de mensurações. Ou quando um questionário ou formulário possui questões formuladas de modo tendencioso. Então, a gente tem que ter muito cuidado na elaboração do nosso questionário ou do nosso formulário, para que a gente não faça uma tendência a pessoa responder a tua pesquisa, né? Por exemplo, você é contra a pena de morte? Que você é, né? Então, você está fazendo uma pergunta que está tendenciando essa pessoa a responder sim. Então, esses tipos de situações, elas podem totalmente influenciar no cálculo da nossa amostra e da minha pesquisa, tá? Então, a gente chama esses tipos de situações de erros não amostrais. A determinação do tamanho da amostra, ela vai acontecer com base na estimativa da média populacional. Vai ter também, quando sigma não for conhecido, sigma populacional. Vai ter com base na estimativa da proporção populacional. E também quando P e Q não forem conhecidos, tá? P e Q são as proporções. Vocês devem ter visto a distribuição binomial lá na estatística 1, onde o P é a proporção de sucesso e o Q era a proporção de fracasso.
tá? Então, a gente também tem cálculos de determinação de amostra utilizando P e Q, as proporções, tá? Então, vamos lá para a primeira. Determinação do tamanho de uma amostra com base na estimativa da média populacional. Suponha, por exemplo, que a gente está querendo estimar a renda média de pessoas que concluíram um curso superior no primeiro ano após a formatura. Quantas rendas devemos incluir em nossa amostra? A determinação do tamanho de uma amostra é o problema de grande importância. Por quê? Amostras desnecessariamente grandes acarretam desperdício de tempo e de dinheiro. Foi o que eu falei lá no início. Quando a gente quer estudar o conjunto todo, a minha população, isso vai demandar custo, isso vai demandar tempo, isso vai demandar mais trabalho. Então, essa determinação da amostra é muito importante. Amostras excessivamente pequenas podem levar a resultados não confiáveis, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado aí quando for calcular o tamanho da amostra. Ah, eu faço uma população lá, a gente vai ver o exemplo aqui, né? Por exemplo, a população é 500. E aí a minha amostra dá 10% só dessa população. Ah, ainda tem muito, eu não quero, eu vou diminuir. No momento em que você faz isso, você vai ter um maior erro amostral. Lembra que eu falei lá no início? Quanto maior esse erro amostral, menos confiável vai ser os seus dados, os seus resultados, tá? Então, quando a gente determina o tamanho da amostra, ele vai dar o valor lá, a gente vai e aplica o resultado, o questionário daquela determinada amostra. Então, a determinação do tamanho de uma amostra com base na estimativa da média populacional. Ou seja, eu conheço a média populacional. A fórmula para o cálculo do tamanho da amostra para uma estimativa confiável da média populacional é dada por N, Z crítico. Vocês viram distribuição normal lá na estatística 1, né? Então, é ele que está aqui, ó, o nosso Z crítico, vezes o desvio padrão da população dividido pela margem de erro, tá? Então, a margem de erro aqui é para determinar também o cálculo da amostra. Isso aqui tudo ao quadrado. Então, eu vou ter aqui, N é o número de indivíduos da amostra que eu estou querendo determinar, Z vai ser o valor crítico que vai corresponder ao grau de confiança desejado, sigma, o desvio padrão populacional da variável estudada, e E é a margem de erro ou erro máximo de estimativa. Então, vamos. Aqui eu vou ter os valores de confiança, tá? Então, para cada valor Z aqui, o grau de confiança é 90%, é a mesma coisa que a probabilidade. E aqui eu estou querendo tirar 10%. Então, isso aqui vocês também viram lá na estatística 1, né? Então, para o alfa 10, confiança é 90%, Z crítico é 1,64. Tá? Então, esses Z críticos, esses aqui são os graus de confiança mais usados. Então, a gente vai usar muito esses Z críticos aqui para colocar lá na nossa fórmula, certo? Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, a gente tem esse exemplo aqui. Um economista deseja estimar a renda média para o primeiro ano de trabalho de um bacharel em Direito. A gente acabou de ver lá que era um exemplo, né? Quantos valores de renda, ou seja, quantas pessoas eu vou ter que entrevistar, devem ser tomados se o economista deseja ter 95% de confiança em que a média amostral esteja a menos de R$500 da verdadeira média populacional. Lembra que eu falei lá no início que o erro amostral, ele dá
a margem, né, a minha margem de erro da minha amostra em relação à minha população. Então, eu já tenho aqui, ó, média amostral esteja a menos de R$ 500 da média populacional. Esse aqui já é a minha margem de erro. Suponha que saibamos, por um estudo prévio, que para tais rendas o desvio padrão era de R$ 6.250. Então, eu conheço a média, conheço o desvio padrão, então a fórmula para determinar o tamanho dessa amostra vai ser a que a gente acabou de ver ali, tá? Então, a gente vai determinar o tamanho da amostra, dado que o alfa é 0,5. Por que esse alfa é 0,5? Porque ele pediu com 95% de confiança. E agora eu quero que a média esteja a menos de R$ 500 da média populacional. Da forma que o meu erro aqui na minha estimativa é 500. Supondo o sigma 6.250, a gente vai aplicar a seguinte equação. Para 95%, eu acabei de ver, o Z crítico é 1,96. E o meu alfa, o nível de significância, é 5%. Então, com a significância de 5%, eu tenho 95% de confiabilidade. Fazendo esses cálculos aí, esse N deu 600,25. A gente sempre arredonda a amostra aí para mais. Ah, por quê, professora? Porque, como eu falei no início, quanto maior essa amostra, menor vai ser o meu erro amostral, tá? Então, nesse caso aí, a minha estimativa aí foi aqui, né, 500. Então, quantas pessoas eu preciso entrevistar? 601 pessoas. Devemos, portanto, obter uma amostra de ao menos 601 rendas do primeiro ano, selecionadas aleatoriamente, de bacharéis de faculdade que tenham feito o curso de Direito. Com tal amostra, teremos 95% de confiança em que a média amostral difira em menos de R$ 500 da média populacional. Certo? E esse método que ele falou ali, selecionadas aleatoriamente, é um tipo de método de amostragem que a gente também vai ver mais lá na frente. Porque qual é o passo? Eu determino o tamanho da amostra e aí agora eu vou identificar quem são os meus entrevistados, tá? Então, eu tenho a determinação e depois eu tenho o método de amostragem. Eu calculo o tamanho desse N e depois eu vejo quem são os entrevistados desse N. E aí, como é que eu faço para saber quem são? A partir dos métodos de amostragem. Até aqui, gente, tudo bem? Tranquilo? Sim, professor. Eu não tô rápido não, né? Tá de boa, não tem ninguém reclamando, então eu não tô. Vamos lá. O outro tipo de determinação do tamanho de uma amostra é quando esse sigma não for conhecido. Então, se eu não vou conhecer esse sigma, eu não tenho informação nenhuma sobre a minha população, tá? Então, quando a gente é baseado em cima da média populacional, é porque eu tenho informações de pesquisas anteriores. Por exemplo, o professor Denison fez uma pesquisa para saber a idade média da turma do bacharelado lá de Ciências Ambientais do CFI do ano de 2021. Ele fez uma pesquisa ano passado, para saber mais ou menos aí a média de idade desses alunos. Agora eu quero fazer essa pesquisa também. Então, o que eu ia fazer? Eu ia pegar informações da média, do meu desvio, dessa pesquisa que ele fez no semestre passado com vocês e utilizar para determinar o tamanho da minha amostra para fazer uma nova pesquisa. Entendem? Então, quando eu conheço essas informações, quando eu tenho essas informações, a gente faz a determinação da amostra,
utilizando a estimativa da média populacional. Quando eu não tenho essas informações, a gente vai trabalhar dessa forma como está mostrando no slide, né? Quando o sigma não for conhecido. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que substituir por algum valor de desvio padrão populacional, e aí, se ele é desconhecido, a gente vai ter que utilizar uma aproximação dele, né? Podem fazer esses dois processos aí, né? Ou eu utilizo uma aproximação dele, que é pegando a amplitude dividido por 4. Que amplitude é essa? Eu vou pegar aquele menor, lembra lá da amplitude que vocês fizeram lá na estatística 1, o maior valor menos o menor valor, e vou dividir por 4. Ou então eu faço um estudo piloto iniciando o processo de amostragem, com base na primeira coleção de pelo menos 31 valores amostrais, selecionados aleatoriamente. E aí eu vou calcular esse desvio padrão e utilizar ele no lugar do sigma. Esse valor ele pode ser refinado com a obtenção de mais dados amostrais. O que ele está querendo dizer aqui? Aqui, pelo menos 31, então eu posso pegar 31 pessoas para serem pesquisadas, ou mais, né? Pelo menos. Então, eu podia pegar, se eu pegar 50, esse meu desvio padrão ia ser muito melhor para ser usado na determinação do cálculo. Se eu pegar 31, já vai ser um pouco diferente. Mas está errado? Não, não está. Mas é isso que ele está dizendo. O valor vai ser sempre mais refinado com a obtenção de mais dados amostrais, tá? E a fórmula utilizada é a mesma fórmula anterior. Agora a gente tem aí a determinação do tamanho de uma amostra com base na estimativa da proporção populacional. Outro parâmetro estatístico cuja determinação afeta o tamanho da amostra é a proporcional. Aí está errado, está populacional. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, a necessidade de determinar a proporção de pessoas atendidas em uma unidade de saúde originárias no município de Santarém. Eu quero estudar a proporção de pessoas com leptospirose no bairro tal. Então, a gente pode também fazer aí, determinar tamanho de amostra utilizando as estimativas proporcionais, tá? A fórmula para o cálculo vai ser essa que vocês estão vendo aí, né? Que é a proporção populacional, que é o P. Meu N vai ser determinado novamente pelo mesmo Z crítico, mesma tabela, vezes o P, vezes o Q. Então, por exemplo, se eu tenho 60% dessa proporção lá do meu estudo, então o meu Q é 40%. Né? Lembra lá da binomial? O Q é sempre 1 menos P. Vezes, ou dividido pela minha estimativa ao quadrado. Então, aqui está todos os elementos da minha fórmula. P é a proporção populacional de indivíduos que pertencem à categoria que estamos interessados em estudar. E o Q é a proporção populacional de indivíduos que não pertencem à categoria que estamos interessados em estudar. Q é igual a 1 menos P. E o E é a margem de erro ou erro máximo de estimativa. Então, aí a gente tem esse segundo exemplo. Eu quero determinar, assistente social lá, ela quer desejar o tamanho da amostra para determinar a proporção da população atendida por uma unidade de saúde que pertence ao bairro do Diamantino. Não foi feito um levantamento prévio da proporção amostral e, portanto, seu valor é desconhecido. Ela quer ter 90% de confiança que o seu erro máximo de estimativa seja de mais ou menos 5%. Seu erro máximo de estimativa seja de mais ou menos 5%. Quantas pessoas necessitam serem entrevistadas? Então, aí a gente vai ter a nossa solução. Eu vou ter o valor da proporção amostral de atendimentos para pessoas aqui eu saio errado, no bairro Diamantino.
não seja conhecida. 90% de confiança, então o meu valor crítico é 1,645. E aí a gente vai utilizar a equação abaixo para determinar o tamanho da amostra. Esse 0,25, a gente vai já ver por que ele está aqui, tá? Então, nesse caso aqui, ela não conhecia a proporção. E aí que a gente vai entrar nessa situação aqui. Quando a gente não conhece a proporção, o que a gente vai fazer? Substituímos essas estimativas por 0,5. Então, tanto o meu P quanto o meu Q vão valer 0,5. Então, 0,5 vezes 0,5, eu vou ter 0,25. Meu P e Q não são conhecidos. Então, por isso que está esse 0,25 aqui. Eu vou estimar que eles sejam 0,5. Então, 50% por P, 50% por Q. E aí eu tenho que entrevistar 271 pessoas para determinar a proporção da população atendida na unidade de saúde que se origina no bairro do Diamantino. Certo? Quando eu conheço essas proporções, por exemplo, vamos lá. Quando eu conheço, né, por exemplo, não foi feito um levantamento, mas vamos supor que tinha feito um levantamento e a gente sabe que pessoas já tinham 40%, 60% dessas pessoas já tinham sido atendidas com essa determinada lá doença que ela poderia estar pesquisando. E aí, então, se eu tenho 60% é quem tem essa característica que eu estou estudando, o meu Q automaticamente seria 40, certo? Então, 60 o P, 40 o Q. A gente vai ver exercícios depois e a gente vai praticar isso aí, tá? Quando eles não são conhecidos, acabei de falar, a gente coloca 0,5 tanto para o P quanto para o Q. E quando é que eu tenho a determinação do tamanho da amostra para populações finitas, tá? Então, até agora a gente viu fórmulas supondo que essas trabalhavam com a ideia de que as amostras eram grandes. Então, a gente vai considerar elas infinitas. Mas a maior parte dessas populações não é tão grande em comparação com as amostras. Então, quando essas amostras elas têm um tamanho maior ou igual a 5% do tamanho da população, a gente vai considerar que essa seja finita. E aí, nesse caso, a gente vai aplicar um fator de correção às fórmulas vistas anteriormente e teremos as fórmulas corrigidas. Então, se eu tiver um N maior ou igual a 5% do tamanho da minha população, eu vou utilizar essas fórmulas para estimativa da média populacional, já está com a correção, né? Vocês estão vendo que agora aumentou mais ainda e eu agora uso o tamanho da minha população, olha o N grande aqui, tá? Então, quando eu tenho populações finitas, é feita uma correção na fórmula, com base na estimativa da média populacional e com base na estimativa da proporção populacional. Então, a gente vai ter determinação de amostra para quando o N de populações infinitas e de populações finitas. Quando é que eu vou saber qual delas eu tenho que aplicar? Quando o meu N for maior ou igual a 5% do tamanho da população. Se ele não tiver isso aqui, ele for bem maior que isso, a gente vai considerar que ela é infinita. Aí eu utilizo a fórmula que a gente acabou de ver. Certo? Então, isso aí é mais trabalho mesmo de entender os elementos da fórmula, né? E as interpretações lá
que a gente está solicitando, do que a gente quer estudar. E aí, feito todo o cálculo da amostra, né, já tenho o tamanho do meu N, eu preciso saber quem vão ser os meus elementos, quem eu vou ter que estudar, quem são as pessoas, a quantidade eu já sei, mas como é que eu vou escolher as pessoas que têm que participar da minha pesquisa. Então, aí a gente vai conhecer os métodos de amostragem probabilística, né? Que é quando a gente seleciona os indivíduos da população de forma que todos tenham as mesmas chances de participar da amostra. Então, existem 4 métodos de amostragem probabilística. Para o pesquisador social, interessam os métodos que permitem que qualquer indivíduo da população possa vir fazer parte da amostra. E esses métodos, eles são chamados de probabilísticos. Então, a gente tem a amostragem aleatória simples. Esse tipo de amostragem é um dos mais usados, porque ele é muito simples de determinar. Basta a gente escolher de forma aleatória as pessoas. Como é que eu faço? Por exemplo, novamente voltando, eu quero aplicar uma pesquisa agora com a turma, para eu ter ideia de mais ou menos qual é a média do peso desses alunos. Aí eu vou numerar vocês aí de 1, eu vou colocar a quantidade que tem matriculado, tá? De 1 a 36. E aí eu posso pegar o auxílio de um software, que eu posso pegar o Excel e utilizar lá números aleatórios. Posso utilizar também uma tábua de números aleatórios, que é tipo uma tabela que a gente tem, ou simplesmente fazendo sorteios. Coloco 36 números dentro de uma caixinha e vou sorteando eles de forma aleatória até eu ter a quantidade do meu N minúsculo amostral, minha amostra completa. Entenderam? Então, a amostra aleatória simples, ela é a mais simples de todas. A gente faz sorteios para determinação dos indivíduos. A sistemática, ela não é muito utilizada, mas a gente vai consiste em numerar todos os elementos da população, tá? Eu vou numerar todos esses elementos, vou sortear o primeiro elemento e aí eu vou extrair os demais de forma sistemática, calculando o intervalo da seleção. Sempre o N, minha populacional, dividido pelo N amostral. E eu vou desprezando as decimais. Só lembrando, gente, tamanho de amostra é um tipo de variável inteira, tá? Discreta, então ela só pode ser inteira. Ninguém estuda um indivíduo em meio, então é sempre valores inteiros. Eu só posso estudar 50, 60, 70 pessoas, eu não posso estudar 70,5 pessoas. Então, toda vez que vocês forem determinar, coloquem sempre o resultado aí para mais e de forma inteira, tá? Então, aí a minha amostragem sistemática é um outro método que a gente também utiliza para fazer a determinação aí de quem vai participar da minha pesquisa. A amostragem estratificada. Essa amostragem também ela é muito utilizada porque ela trabalha com estratos. Por exemplo, vou ler aqui. Consiste em dividir a população em subgrupos homogêneos, estratos, segundo a variável de interesse. Posteriormente, utiliza-se uma amostragem aleatória simples dentro de cada extrato. Então, como é que a gente faz? Eu vou separar esses, por exemplo, eu vou estudar o bairro, eu quero saber a quantidade de pessoas, a média de pessoas que contraíram leptospirose no bairro do Diamantino. Aí eu tenho lá o tamanho dessa população. E aí, dentro dessa população, eu vou fazer subgrupos. Eu quero pessoas, né, nesse perímetro. Aí eu vou fazer esses subgrupos por idade, vamos supor. Então, dentro desse subgrupo, eu quero a partir de idade de 15 a 20. Aí eu vou para um outro subgrupo, num outro perímetro. Então, são os estratos que a gente está fazendo. Entenderam?
Dentro de um caminhão cheio de laranja, eu vou pegando cada caixa, eu estou selecionando os meus extratos, os meus subgrupos. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos do que é a estratificação. E aí, depois, dentro desses extratos, né, eu tenho um tamanho para eles. Aí, por exemplo, deu 50. Eu não vou entrevistar os 50. Eu vou agora numerar de 1 a 50 e aplicar uma amostragem simples, que é aquela que a gente viu ainda agora, que é a partir de sorteio. Então, eu vou selecionar os indivíduos que eu quero dentro desses extratos para participar da minha pesquisa. Para determinar esses tamanhos de extratos também existem fórmulas aí, só que é uma coisa muito mais específica. A amostragem por conglomerados também não é muito utilizada, né? Mas também é algo bem mais específico aí. Consiste em um grupamento dos elementos da população. Por exemplo, numa população, os quarteirões de uma cidade formam conglomerados de domicílios. Ao avaliar a qualidade das laranjas de um carregamento, as caixas de laranja são os conglomerados. Certo? Só lembrando que quando eu determino o tamanho dessa amostra, e aí ela, que a gente viu lá, né, que quanto maior o tamanho dela, maior o tamanho da minha amostra, menor é o meu erro amostral, então mais confiáveis serão os resultados da minha amostra que estão representando a minha população. Então, eu vou ter muito menos variabilidade, tá? E se eu tenho menos variabilidade, melhor ainda é o resultado, tá ok? Então, para diminuir variabilidade de um estudo, né? O que é a minha variabilidade? Quais são as medidas de variabilidade que a gente viu lá na estatística 1? Desvio padrão e variância. Então, para diminuir elas, quando elas são muito grandes ou são muito altas, a gente mais uma vez falando, eu vou disponibilizar lá no Classroom. Vou colocar também lá no SIGA. Vou pedir para que vocês avisem, por exemplo, aqui na sala agora tem 27 pessoas. Gente, só um parêntese. Frequência, eu vou cobrar somente em cima das entregas das atividades, esteja frequente durante a aula, porque eu sei que a internet é algo complicado. Então, não se preocupem aí. E vou tentar sempre estar disponibilizando aí o vídeo da aula, né? Eu vou ver aí o nome do programa lá, que a Lígia até falou uma vez ali no grupo dos professores, mas agora nem me toquei que o Meet não estava mais gravando. Certo, gente? Até aqui tudo bem, ok? Sim, professor. Tá ok. Na semana que vem, a gente vai ter de acordo com o plano de ensino, é a nossa primeira atividade, tá? E ela vai ser para você algum tipo de atividade ou avaliação. Então, esse assunto ele é um pouco extenso, né, de amostragem, e tem uns cálculos que precisam de bastante detalhe. Então, no dia 24, a gente vai fazer uma atividade relacionada apenas sobre a amostragem, tá? Vou passar já com o gabarito. Qualquer dúvida, vocês podem... Cortou o áudio, professora. O horário, Pode vocês ser estão de tendo aula ouvir todos os gabarito. dias? Sim, então. Eu vou passar uma lista de exercício para vocês, com um gabarito do lado desses exercícios, tá? Para vocês ir treinando essas fórmulas aí de amostragem. E aí, na terça-feira que vem, a gente vai fazer uma atividade. Essa atividade pode ser em trio, tá?
Aí eu vou disponibilizar a atividade e vocês vão ter o período da aula para estar me entregando a atividade. É isso que eu perguntei ainda há pouco. Travou o áudio.